Olá, sinal de partida para mais um espaço Feist, um café com Lino Oliveira do Inesctec, uma associação privada sem fins lucrativos com o Estatuto de Utilidade Pública que se centra em atividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consultoria e formação e também pré-incubação de novas empresas de base tecnológica. Connosco do Inesctec, Lino Oliveira. Olá, Lino, bom dia. Olá, bom dia. Tentando conhecê-lo um pouco melhor, como é que poderia ser uma autoapresentação sumária? Quem é Lino Oliveira? Bom, antes de mais queria agradecer o convite. É um gosto estar aqui presente e participar neste podcast. Igualmente. Bom, Lino Oliveira é um investigador sénior do Inesctec, responsável pela área de inovação em engenharia de sistemas de informação geoespacial. A minha formação académica e de investigação é na área da engenharia informática e sistemas de informação, e no Inesctec o meu papel tem sido maioritariamente orientado para a gestão de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, transferência de tecnologia para instituições públicas, privadas, maioritariamente empresas, tanto nacionais como internacionais. E falando um pouco sobre o Inesctec, como é que surgiu e como é que foi evoluindo ao longo do tempo? Bom, para falarmos do Inesctec, eu acho que é interessante e temos que começar mesmo a falar de como é que nasceu, como é que nasce uma instituição como a Inesctec. Eu vou tentar também de uma forma muito abreviada falar desse percurso. Bom, em 1980, pelas mãos do professor José Tribolé, foi constituído o INESC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, tendo-se afirmado como um modelo de referência na relação entre a universidade e a indústria, em termos de ideia, inovação e transferência de tecnologia. O Inesctec começa como sendo uma delegação do Inesc no Porto, em 1985, na altura denominado de Inesc Norte. Em 95, portanto, 10 anos depois, fruto de uma reestruturação, ocorreu um processo de autonomização, tendo sido formalizado o que se chamou à data o Inesc Porto. Mais recentemente, com a entrada de novos associados, nomeadamente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade do Minho, como associados, nasce o atual branding de Inesctec, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Atualmente, os associados do Inesctec são a Universidade do Porto, o Politécnico do Porto, o Inesc Holding, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade do Minho. Hoje, o Inesctec é visto como um caso de sucesso e o seu modelo, com algumas adaptações, foi também já adotado por outras instituições de ID que, entretanto, foram criadas em diferentes áreas. Inclusive também além fronteiras. Foi também criado no Brasil uma entidade denominada de Inesc PID Brasil. PID vem de Pesquisa e Desenvolvimento, que adotou o mesmo modelo com universidades brasileiras. Bom, quanto ao papel do Inesctec e o seu posicionamento perante a sociedade, acho que será interessante talvez lembrar a missão do Inesctec, que de facto foca-se em promover avanços científicos e tecnológicos, assim como a inovação de base tecnológica, não é? Através de transferência de novos conhecimentos e tecnologias para a indústria, serviços e administração pública. Temos sempre em mente devolver valor à sociedade, a partir daquilo que a sociedade investe em nós e nós podermos retribuir na mesma, podemos dizer assim, na mesma moeda. Como instituição de interface, o Inesctec junta a academia, empresas, administração pública, sociedade em geral, aplicando conhecimento e os resultados que são gerados no processo de investigação em projetos de transferência de tecnologia, não é? Procurando criar valor e uma relevância social imediata. Portanto, seria este o papel do Inesctec em diversos campos da sociedade. E qual a relação com o setor do calçado em concreto? Bom, com o setor do calçado, o Inesctec tem uma relação significativa com este setor, porque contribuiu e tem vindo a contribuir com a inovação e avanço tecnológico desta indústria. Mas acho que também é importante enquadrar o porquê desta relação.
A indústria do calçado em Portugal tem uma longa e rica história, tendo estabelecido uma posição de extrema relevância no tecido empresarial de Portugal. No entanto, este setor enfrentou vários desafios ao longo do tempo, incluindo a concorrência de países com mão de obra barata, como a China, quando houve a integração de países do leste europeu. Mas, apesar destes desafios, não é, com o qual se foi debatendo, a indústria do calçado em Portugal tem demonstrado uma capacidade impressionante de adaptação, de visão, de resiliência. E o que levou, de facto, este setor a conseguir, de uma forma meritória, inverter uma tendência de declínio que se vislumbrou. E com isto, como é que foi aqui o trigger? Foi uma aposta na inovação, na qualidade e diferenciação dos seus produtos. Portanto, isto foi o principal foco, em vez do que era um setor muito tradicional que apostava na diferenciação apenas e só pela mão de obra barata e pelo preço. O Inesctec deu um contributo determinante neste processo de reinvenção da indústria do calçado e começou já há muitos anos, na década de 90, com automatização, informatização de sistemas existentes, desenvolvimento de novos equipamentos, desenvolvimento de sistemas logísticos flexíveis, modelos de otimização de linhas de produção, etc. Portanto, um processo que permitiu dar contributos em quase toda a cadeia de valor onde a indústria do calçado se move. Participou também já em iniciativas, já na altura com uma ideia muito futurista e de vanguarda, chamada Fábrica de Calçado Futuro, que foi também uma parceria com o próprio CTCP. Portanto, eu diria que em mais de 20 anos de investigação aplicada no setor do calçado, não é? O Inesctec participou, esteve envolvido em quase 2 dezenas de projetos de investigação. Temos já um percurso alargado e de relevância também nesta indústria. E qual a importância de projetos como o FAIST, onde a cooperação entre parceiros tem particular importância no desenvolvimento de uma instituição como o Inesctec? Bom, o projeto FAIST, que é uma sigla, né, que significa Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Portanto, é algo aqui bastante abrangente, mas com um impulso bastante interessante e mostrar para a frente, não é? Por assim dizer. Pronto, é um projeto no âmbito do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, no domínio das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial. Portanto, estas agendas que foram preconizadas pretendem consolidar e expandir sinergias entre o tecido empresarial e o sistema científico e tecnológico, com isso contribuindo para um incremento de competitividade, resiliência da economia portuguesa, isto baseado em investigação e desenvolvimento e na inovação. O FAIST tem como principal objetivo dotar e capacitar a indústria portuguesa do calçado de tecnologias inovadoras com vista a torná-la a mais moderna do mundo. E é mesmo isso, a torná-la a mais moderna do mundo, porque é um setor que tem um impacto muito grande e é um setor também que tem mesmo esta ambição de ser a melhor e de ser a referência. Neste sentido, a participação do Inesctec acaba por ser muito natural, face ao histórico que temos de colaboração neste setor. Acrescento também que este tipo de iniciativas enquadram totalmente na nossa missão. Diria mesmo que o Inesctec existe para isso mesmo, quer dizer, devolver à sociedade e às empresas, com base em ID e na inovação, devolvermos este valor que nós aportamos. E no âmbito da agenda FAIST, o Inesctec está a colaborar no desenvolvimento de várias plataformas e sistemas de software relacionados com a gestão documental, a análise de desempenho e ainda uma plataforma de formação. Como é que se integra a participação do Inesctec nestes projetos? Bom, a agenda FAIST prevê várias linhas de ação. O Inesctec está a colaborar de forma estreita com um dos parceiros, a empresa Expand Indústria S.A., no desenvolvimento destes 3 projetos específicos. Estes projetos nasceram de necessidades muito concretas e visam acelerar um processo de transição digital com recurso à inteligência artificial. E como disse, temos aqui 3 grandes linhas de ação, uma centrada mais na questão processual, com o projeto denominado
ECODIC, que significa Ecossistema Digital da Comunidade Empresarial do Calçado. E este projeto visa, de facto, a concepção e desenvolvimento de uma plataforma de comunicações empresarial de cloud privada para a indústria do calçado, tendo em vista sistematizar a integração de documentação, processos e comunicações empresariais, ou seja, criar aqui um ecossistema em que toda a informação que é adquirida de diferentes canais, quer sejam por canais de comunicação, voz, vídeo, chat, e-mail, sejam associados aos próprios processos que a indústria, no seu desenrolar de trabalho, vai tendo e necessita de suportar numa ferramenta tecnológica. Esta integração e esta análise pretende-se que se articule e seja feita com recurso à inteligência artificial e com a inclusão também de tecnologias potenciadoras de cibersegurança. Isto porque hoje em dia tudo que é digital é realmente visto com bons olhos, mas temos que ter sempre aqui uma questão também de segurança aportada, porque é muito crítico, um fator que cada vez mais os nossos processos, toda a parte que é suportada sobre ferramentas e sobre sistemas de informação que, num caso de alguma quebra ou de algum problema mais grave, pode pôr em causa mesmo a própria produção, porque pode inviabilizar quase que todo o processo produtivo e de venda, que é toda a cadeia que interfere. Isto na vertente de processual. Depois existem mais duas iniciativas que eu acho que elas fazem todo muito sentido, porque depois já tem a ver com agora o envolvimento das próprias pessoas e dos recursos humanos, que são um fator crítico em qualquer organização, e no setor do calçado e nas indústrias do calçado não foge à regra. Um outro projeto que nós estamos a trabalhar tem a ver de facto com a plataforma de conteúdos científicos para a aprendizagem personalizada, que visa a implementação de uma plataforma eletrónica de formação profissional, com recurso à inteligência artificial e à realidade imersiva, que pretende colocar o formando no centro do processo formativo e que fomente a sua autonomia para que possa ir aprendendo ao seu próprio ritmo. Ou seja, aqui o conceito é colocarmos a pessoa no centro, não fugirmos do processo tradicional que é de uma formação, normalmente é em sala de aula, em que há um professor que vai transmitindo um conjunto de conteúdo, em que esse processo de transmissão é indiferente ao ritmo de cada um. Ao ritmo de cada um, aos conhecimentos de cada um e, portanto, em que é mais difícil, muitas vezes, a cada pessoa poder retirar o máximo de valor. Nesse sentido, nós partimos desta solução em que mudamos o paradigma, centramos o processo no formando e ele vai sendo conduzido e guiado perante também a interação que vai fazendo com a própria plataforma e que vai adequando ao próprio ritmo da pessoa. E isto vai, sem dúvida, trazer benefícios enormes, porque vai, de facto, centrarmos o foco nas pessoas e com isto cada uma vai poder andar a um ritmo mais adequado ao seu perfil. E depois temos ainda uma outra linha de desenvolvimento que, no meu entender, faz todo sentido, que tem a ver com o próprio sistema de avaliação de desempenho para a indústria do calçado. Ou seja, temos os processos, nos processos intervêm pessoas, temos a tecnologia, temos a formação das pessoas, que é muito importante, e depois temos também que avaliar esse processo no desempenho e no processo de trabalho que essas pessoas estão a ter nas suas funções. Esta solução que preconizamos visa implementar um suporte ao processo de avaliação de desempenho, com integração, mais uma vez, da inteligência artificial e consultoria de suporte, que fomenta uma cultura de produtividade e de meritocracia nesta indústria. Aqui o foco, mais uma vez, é fugir de um processo de avaliação que seja pouco rigoroso e que não foque, de facto, na avaliação concreta da pessoa, mas aqui tem uma nuance, que o principal objetivo não é propriamente fazer uma quase que avaliação em termos só de nota ou de saber se a pessoa, ou estar a encontrar muitas vezes, encontrar os defeitos ou encontrar argumentos para que a pessoa não possa progredir ou não se possa dar um aumento, por assim dizer,
mas focarmos isto numa perspectiva de sempre melhoria contínua, de identificar aperfeiçoamento, de identificar quais são as gaps que essa pessoa está a encontrar, entender o porquê, não é? E, acima de tudo, depois casar com a parte da formação, eventualmente, ou de outras ações que sejam necessárias integrar para que, de facto, a pessoa possa desempenhar o seu papel de uma forma mais direta e eficiente. Diria que estas soluções preconizadas terão um impacto positivo no processo de transição digital da indústria do calçado, pois introduzem inovação, com a aplicação de técnicas de inteligência artificial, que irão permitir às empresas terem processos internos mais otimizados, uma aposta na formação mais direcionada e eficaz, e um processo de avaliação de desempenho verdadeiramente consequente e com uma cultura de produtividade. E como é que se pode encarar o papel da inteligência artificial nos setores tradicionais da indústria, em particular no setor do calçado? Bom, nós temos visto de facto surgir destas iniciativas com chat GPTs, fala-se muito de inteligência artificial e que agora esta componente vai entrar a mudar o mundo. Na realidade estamos a falar de ferramentas que, se forem bem utilizadas, vão criar aqui uma ajuda adicional nestes processos que nós já vamos fazendo no dia-a-dia. E aqui o papel de técnicas de inteligência artificial aplicadas num setor que podemos dizer que tem muito de tradição, mas acho que tem muito também de inovador, acho que vai permitir dar um clique e transpor para uma nova fase esta relação entre a tecnologia e um setor que outrora foi muito tradicional. E fazendo um pouco de futurologia, é possível arriscar uma visão da fábrica do futuro? Bom, fábrica do futuro. Nós, quando olhamos para o conceito de fábrica do futuro, achamos que vai ser tudo automatizado, tudo praticamente sem intervenção humana direta, não é? E se calhar é para aí que estamos a caminhar, para a integração de mais tecnologia que permita mais automatização, mais integração da componente robótica, principalmente para as tarefas que são repetitivas, e vamos observar aqui uma requalificação dos próprios recursos humanos, em que vão deixar de estar focados na parte da produção manual ou de intervenção manual, para terem aqui mais um papel de controlo e de monitorização. Com isto, eu não tenho dúvidas que a fábrica do futuro será uma fábrica muito otimizada, uma fábrica com um nível de eficiência muito grande e que irá permitir que a indústria no seu todo evolua e que as pessoas possam desempenhar outro tipo de tarefas mais nobres do que no passado, repetitivas e que o valor acrescentado era grande, mas que em termos de retorno não era assim tão interessante. Uma antevisão do que poderá ser a fábrica do futuro no final deste podcast Feist, um café com Lino Oliveira do INESC-TEC. Muito obrigado pela presença e por esta troca de ideias. Muito obrigado, até breve, foi um gosto. Um abraço, até breve. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.